A energia está presente em toda a operação, mas mesmo impactando risco, custo e eficiência, ainda não costuma entrar como decisão estratégica. E é sobre essa importante discussão que traremos hoje: o custo invisível da energia na cadeia de valor. Olá, seja bem-vindo ao Ciclotalks. Eu sou Bia Cobal. Hoje temos um episódio especial, vamos falar sobre energia. Isabel Cardial aqui comigo, bem-vinda! Obrigada, Bia. Mais um episódio aqui, um tema interessantíssimo. Eu tô bem curiosa para saber tudo sobre energia. Estamos aqui com quem entende tudo de energia e de pessoas. Você me disse que gosta muito de pessoas, gosta de liderar pessoas. Estou com o nosso convidado de hoje, Maurício Moraes. Ele é diretor executivo comercial da Combil. Combil, Perfeito, exatamente. falei certo agora. Sim, com certeza. Seja bem-vindo, Maurício. Que bom Obrigado, ter você aqui. Bia. Um prazer. Prazer, Isabel, estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um papo aqui muito interessante, que seja do interesse, né, das pessoas que vão nos acompanhar aqui. Então vamos chamar as pessoas aqui pertinho para a gente entender um pouquinho mais do gargalo que é a energia. E assim, porque a verdade é que dentro da operação me parece que é um tema muito discutido, porque existe esse gargalo, só que raramente a energia entra como uma decisão estratégica de supply chain. Por que você acha que isso acontece, Maurício? Bom, é verdade, assim, eu acho que a minha hipótese, Bia, é que energia, ela sempre foi tratada como um item estrutural. E o que quer dizer nesse estrutural? É que ela sempre foi vista que tem que funcionar. Colocou ali, tem que funcionar. Ela nunca foi vista com o olhar de, por exemplo, energia é um item de competitividade, é um item de redução de custos, é um item que você tira riscos associados à operação do cliente. Sim, Ou muito. seja, a energia pode colocar aquela indústria num lugar de muito maior competitividade do que ela está hoje, entendeu? Então, eu acho que essa é a razão. Existe, né, um passado que coloca a energia como uma infraestrutura, como algo realmente de utilidades, eu diria, né? Só que na prática, né, a energia é muito mais do que isso. Acho que tem N possibilidades de você alocar ela de forma estratégica e trazê-la para uma discussão mais nobre, uma discussão mais estratégica, né? O que a gente percebe, assim, no contato que a gente tem com a indústria, com as empresas, é que muitas empresas elas têm uma área de supply chain extremamente sofisticada, mas no que tange a questão dos custos relacionados à energia, eles ainda são tratados como uma commodity, entendeu? Então, assim, eu acho que está faltando este olhar, sabe, para que esse assunto, de fato, venha para uma decisão mais estratégica, né? Vamos olhar com carinho hoje aqui junto com você. Você vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Perfeito. Pensando na evolução do mercado de carbono, nas tendências dessa regulação nos próximos anos, como é que você acha que vai mudar o olhar das empresas para todo esse assunto? Como que você acha que as pessoas vão passar a olhar energia? Eu acho que vai ter um olhar assim bem diferente do que está acontecendo hoje, né? Quando a gente olha num passado recente, nós tínhamos um projeto de lei que no final de 2024 ele se tornou uma lei que é a lei que regula o mercado de carbono, né? A partir daí criou-se o Sistema Brasileiro de Comercialização de Emissões, né? Então esse marco, né, em palavras mais simples, ele vem para quê? Para limitar as emissões que as indústrias podem fazer, né, e também para dar preço ao carbono, entendeu? Então, o que a gente percebe é que hoje o carbono ele passa a ser tratado dentro de uma equação financeira e estratégica, e eu acho que é com este olhar que as empresas deveriam encarar, né? O carbono não só como um item associado às questões operacionais, de custos, mas também como uma questão que envolve perspectivas relacionadas à comercialização do próprio crédito de carbono, entendeu? Então eu acho que nesse contexto, o que era um custo operacional, ele é visto de uma forma diferente, ele entra no balanço como uma estratégia que vai
posicionar aquela indústria com um viés reputacional muito melhor e até, né, de riscos regulatórios. Porque, fato, com a evolução dessa lei, daqui a alguns anos, as empresas que não se enquadrarem dentro dessa regulação, elas serão penalizadas. Então, eu acho que é com esse olhar, as empresas pensar que daqui a pouco elas precisam que se enquadrar dentro de uma regulamentação, e por que não já começar isso agora? Por que não sair na frente agora, Sim. sabe? Ser uma empresa que vai pautar, que vai ser vista como uma empresa que lidera esse movimento e não só reage a provocações de uma legislação para se adequar a ela, né? Esse movimento grande que existe de descarbonização em supply, por exemplo, na área de transportes, né? E a ponta, quando você pensa no inbound, você tem a energia. Total. Né? Então, é também uma grande possibilidade de redução, de descarbonizar, ser sustentável, essa agenda ESG que a gente busca tanto, né, na cadeia de valor. Perfeito, Isabel. E assim, acho que tem um ponto, né, que vale dizer, né, quando a gente está falando de energia, né, a lei do carbono, ela vem para tratar todas as emissões dentro de uma indústria. Só que é importante a gente qualificar um pouco a questão da energia. Quando a gente fala de energia elétrica, que é a mais comum, que as pessoas mais conhecem, essa energia ela já está vindo de uma fonte quase que 100% renovável. A matriz brasileira hoje é mais de 90% renovável. São parques solares, são parques eólicos, são matrizes já de energia renovável. Porém, quando você olha para a energia térmica, e aí eu vou usar um termo aqui, o vapor, que é um tipo de energia térmica, a matriz ainda que gera vapor, ela é majoritariamente proveniente de combustíveis fósseis. Uau, que interessante. E com uma representatividade gigantesca, né? Hoje, quando você olha para o balanço de emissões de uma indústria, basicamente a gente poderia dizer, claro que depende, né, especificamente da indústria, de como ela está organizada, mas cerca de 50% das emissões daquela indústria estão ligadas à geração da energia térmica, que é majoritariamente sendo gerada ainda por combustíveis fósseis. Você entendeu? Vamos mudar esta realidade, vamos olhar para isso com carinho, gente. Sim. E aí, trazendo esse gancho, as caldeiras representam, então, uma parcela muito relevante das emissões, como você está falando, e dos custos industriais. Com certeza. Por que esse é um ponto que não é muito priorizado em procurement? Engraçado, né? O que eu acho, né, a nossa percepção, a avaliação lá na nossa empresa, é que esse assunto ele não é muito destacado porque a caldeira ela está lá funcionando. Em geral, as empresas elas não têm o olhar para essa geração de energia térmica como ela tem para uma matéria-prima, para a cadeia de logística que ela está o tempo inteiro otimizando e tentando ver melhores possibilidades. No caso da indústria, da geração do vapor, ela está lá. Enquanto ela está funcionando, a atenção que é dada para ela é como se ela está funcionando, está tudo bem. Mas na hora que vem um problema, ele vem à tona, tá? Aí, nesse momento, o assunto vira pauta. E eu acho que a principal razão de não ser muito discutido é que é uma conjuntura estrutural, tá? É uma estrutura que a gente carrega de longa data, né? Aqui como cultura mesmo, né? Do empresariado brasileiro, né? Prover essa solução como core da empresa e não prover ela por meio de um outsourcing, por meio de parceiros, empresas especialistas. Além do que, nós estamos falando de uma discussão ultra complexa. Nós estamos falando de ativos, Isabel, que às vezes eles estão operando há décadas lá no cliente. Ele já está operando naquele regime há muitas e muitas gerações dentro da empresa. Então, mexer naquilo ali é, de certo modo, complexo. Além do que, né, os empresários têm também uma certa cultura em tomar decisões de curto, médio prazo, no máximo no médio, mais para curto. Quando a gente olha para um negócio desse, para a gente falar que estamos falando de um planejamento estratégico, você tem que ter um olhar de mais longo prazo. Então, esse assunto é um tema que ele realmente surge pouco, tá, nas pautas de procurement. Apesar, né, de que nós estamos falando de um lugar que concentra ineficiências, emissões, custos, né,
que precisa de fato de um foco, de uma atenção que precisa ser efetivamente trabalhado, né? Pensar mais a médio prazo, né? A médio prazo. Porque você tem que inovar hoje, fazer o que tem que fazer hoje, mas continuar pensando também o que eu posso melhorar daqui 5, 10 anos, né? Justamente, entendeu? Então é um assunto denso, eu diria que até certo ponto complexo, porque você está pensando num projeto de longuíssimo prazo, de altos investimentos envolvidos, e aí até puxando um pouquinho para o contexto da nossa empresa, né, da Combil, no nosso modelo de negócio, a Combil faz todo esse investimento por parte do cliente. Então, às vezes ele tem essa preocupação, mas ele não conhece o modelo de negócio, entendeu? Às vezes ele não precisa ter essa preocupação. Então, talvez ele evite esse assunto por essa questão, né? Então, eu acho que o fato de não olhar com atenção, com profundidade, é que trava um pouco, né, a percepção de que ali existem reais oportunidades, grandes oportunidades que a gente pode trabalhar em conjunto, sabe? E é legal porque a gente está tendo esse momento aqui também bem didático para educar o pessoal de procurement, de supply, a entender um pouquinho mais desse assunto, né? E eu confesso aqui também, eu também estou aqui bem tentando entender um pouco mais, porque eu acho esse assunto extremamente relevante, né? A gente está falando de sustentabilidade, mas você também está falando de lucratividade. Como é que a gente aumenta isso, né? Então, eu acredito assim, quando vocês falam de descarbonização, né, vocês estão falando que essas soluções elas podem reduzir muito significativamente as emissões e os custos. Então, a gente está falando que na prática, onde é que está esse ganho? Como é que a gente consegue tangibilizar isso, Maurício? Conta pra gente. Pensando assim numa caldeira para geração da energia térmica popular vapor, que é um dos tipos de energia térmica, que a grande maioria das indústrias consomem esse tipo de energia no seu processo produtivo. Onde que está o ganho? O ganho não está num ajuste incremental ou marginal, ele está numa troca estrutural. É você trocar um ativo que hoje consome combustíveis fósseis para gerar aquela energia térmica, no caso o vapor, ou seja, as indústrias elas consomem gás natural, elas consomem carvão, elas consomem óleo, e isso é tudo uma característica e tipo de combustíveis fósseis. Quando a gente fala de uma mudança estrutural, é você trocar esse ativo por caldeiras que geram aquela mesma energia térmica, porém queimando um combustível renovável, a biomassa, tá? Então, exato, assim, e o Brasil é um país que tem uma vocação muito grande para a biomassa, sabe? Resíduos agroflorestais, agroindustriais, tudo isso você pode utilizar como sendo um combustível para gerar energia térmica. Então, você tem esse ângulo da descarbonização quando você faz essa troca, e você tem um ângulo muito forte que é da eficientização em custos, né? Então, você ataca uma série de coisas nessa frente. Você descarboniza, né, quando eu comentei atrás, né, uma caldeira ela pode representar até 50% das emissões daquela indústria. Então, se você troca essa caldeira, você está mexendo em algo que realmente muda o ponteiro nessa questão da descarbonização. Sim. Segundo ponto, quando você troca uma caldeira dessa, e aqui já puxando um pouco um olhar para o outsourcing do vapor, quando você traz um especialista para cuidar disso aqui, a gente consegue fazer de tal maneira que as reduções, além de serem quase na sua totalidade, tá? Você tem um viés de custo muito grande, você tem reduções de custos comprovadas. Tem clientes nossos que já feriram até 40% de redução nos custos que ele tem com a geração do vapor. Uau. Claro que isso depende de região, da conjuntura do cliente, mas existe ali uma oportunidade a ser explorada. Terceiro ponto extremamente relevante, né? No momento que eu entro para fazer essa operação para o cliente, para cuidar dessa energia para ele, Isabel, eu tiro dele uma complexidade gigante. Eu costumo falar que gerar energia térmica dentro da indústria é como se você tivesse uma indústria de geração de vapor dentro de uma indústria de qualquer natureza, de alimentos, de pneus, de papel, enfim. Você tira isso aqui, joga sob a responsabilidade de um parceiro, você tem o seu foco liberado no core business do seu negócio, entendeu? Você joga para quem tem especialização nisso, tem, né, todo o conhecimento para fazer com menor custo, com melhores
questão da sustentabilidade. Acho que só a característica de você conseguir sair do fóssil para o renovável, a biomassa, que é fantástico. O Brasil é um celeiro, né, de oportunidade da biomassa, de você realmente... marca, né? Imagem, né, que você traz de mercado. Você não tá emitindo esse carbono que tá aí, né? Que é um problema muito grande hoje para questões climáticas, enfim, tudo isso. Você sabe, tem uma curiosidade, fazendo um gancho nisso, a gente tem aqui, pensando em modelos de outsourcing, né? E que eu queria até saber de você também, mas queria fazer um adendo. Você sabe que o último evento que nós fizemos agora, o Pit Stop, que aconteceu em março, o case campeão foi da L'Oréal e foi sobre descarbonização. Olha que incrível. O ano inteiro, quer dizer, ele concorreu com vários cases e o tema, porque o tema ESG, descarbonização, pensar numa sustentabilidade da cadeia de valor, né? Então, que começa lá na ponta com energia, né? Então, tem que se despertar para esse processo e dali você pode ter várias oportunidades de redução de custos e, além disso, ter uma questão de atender uma agenda ESG que está sendo regulamentada, né? E aí, pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para você também sobre essa questão do outsourcing, né? De que é do vapor. E o que muda aí no CAPEX e no OPEX e o risco operacional também é outro ponto, né, importante falar sobre o risco operacional que existe dessa transição energética, quando você tem a produção da energia, né? Então, o que impede essas empresas também de repensarem sobre essa mudança, Maurício? Como você vê isso, né? Então, eu acho que aí tem uma questão que está muito associada à cultura, sabe? Não é sobre tecnologia. Poderíamos pensar, olha, eu não vou mudar para a tecnologia de gerar energia térmica através de biomassa, porque eu tenho uma limitação de tecnologia. Não é, isso não existe, tá? O que existe é uma cultura, sabe? Uma cultura onde as pessoas, as empresas, elas tendem a pensar que a energia tem que ser controlada internamente, apesar disso não ser o core business dela. O core business está ligado ao que ela produz, né? Só que isso significa aumento de capital imobilizado, né? Você falou de CAPEX. Poxa, para você construir um ativo desse, você vai investir ali dezenas de milhões de reais. Não é um investimento pequeno. Manutenção. Né? A manutenção depois, você vai ter que ter equipe dedicada, profissionais especializados, você vai ter um custo alto de investimento da implantação, CAPEX, você vai ter um custo extremamente relevante do OPEX, ao passo que se você vai para uma linha do outsourcing, você vai trazer uma empresa especializada nisso, você não vai ter nenhum investimento, você só vai começar a pagar essa empresa lá na frente quando ela te entregar o vapor lá no seu ponto de coletor, tá? Nas características técnicas que o seu processo produtivo pede, entendeu? Então, eu só vejo vantagem. O que impede isso, na minha opinião? É o que eu trago. Eu acho que, assim, ainda é cultural aqui que as pessoas enxerguem isso como sendo algo que tem que ser gerenciado internamente, por recursos próprios. A gente tem exemplos de outros países, Estados Unidos, extremamente avançado nessa questão. Tudo que não é core deles, eles tendem a jogar para um parceiro especialista. Você vai para a Europa, especialmente a região dos países nórdicos, a mesma coisa, né? Aí você vem para alguns países, no caso o Brasil, eu acho que o Brasil está no começo dessa rampa, dessa conscientização, sabe? Pelo modelo de outsourcing, que na minha opinião é tudo que deveria acontecer. Você vai promover descarbonização, você vai promover isenção de investimento, você vai promover simplificação no processo operacional, e o cliente vai ficar com uma avenida livre para cuidar daquilo que ele sabe fazer e muito bem, né? É maravilhoso, só falta realmente consciência. Precisamos quebrar esse paradigma, exato, né? Exato. Que não tem, tá tudo aí para fazer, não precisa, é só cultural. Exato. Né? Eu costumo falar o seguinte, né? Se a empresa que a gente se propõe a conversar, se ela está aberta genuinamente a ouvir uma opinião de um especialista e mostrar para ela por A mais B que esse modelo de outsourcing funciona, é vantajoso, é confiável, é seguro, não tem equação que não viabilize um negócio desse, entendeu? Mas existe ali uma suposta resistência a este modelo que a gente vê que ao passar do tempo, né, aos poucos, isso vem cada vez mais baixando a guarda e eu acredito fortemente que a tendência é que cada vez mais as empresas estejam aderentes a esse formato de negócio, né?
É o desafio de adotar algo novo, que ainda não se conhece, né? Mas é isso, contra fatos não há argumentos, é o que você está trazendo, tem muitos fatos. E tem, obviamente, a questão da pressão regulatória, tem a questão do custo, que tudo já foi colocado aqui. Qual decisão, Maurício, sobre energia as empresas ainda estão adiando, assim, para a gente completar essa conversa? O que já deveria estar colocado na mesa hoje? Eu acho que é isso, assim, tudo que nós falamos, se puder simplificar, eu acho que o que não está na mesa ainda é uma pergunta, na minha opinião, até que bem direta. Faz sentido eu continuar isto com operação própria ou faz sentido eu trazer um parceiro especialista? Acho que essa pergunta, ela precisa realmente ser colocada e respondida assim, friamente, sabe? Sem apegos, sem históricos passados que, poxa, lá atrás, na geração anterior, era feito assim e dava certo. Mas assim, o que deu certo no passado, legal, funcionou bem, mas tem algo melhor agora, entendeu? Não dá para eu fazer esse movimento? Então é um pouco disso, né? Então, assim, essa é a pergunta, isso é o que precisa, de fato, estar na mesa, sabe? Uma reflexão sobre é melhor eu fazer por conta própria ou é melhor eu deixar na mão de um especialista? Eu acho que não tem prejuízo nenhum em esse tema, essa questão ser debatida, sabe, num comitê, em grupos de executivos que vão planejar os próximos 5, 10 anos da empresa, porque é isso, né? Eu acho que o potencial do negócio é altíssimo. Ele é complexo? Sim, é verdade. Mas assim, coisas que mudam de patamar, que mudam a direção do negócio, nunca serão simples, mas precisam ser encaradas de fato com a seriedade, com a senioridade que o assunto merece, né? É a coragem. A coragem. De tomar decisão. Perfeito, é essa a coragem palavra, para tomar a decisão e fazer essa transformação acontecer. Justamente, eu acho que é isso. Que bom, Maurício. Veio exatamente essa palavra. Eu falei, só falta a ousadia mesmo da gente apostar em algo que a gente sabe que vai ser muito melhor, né, para o futuro. Mas há de ter o primeiro passo. Sim, com certeza. Perfeito. Maurício, que prazer imenso estar aqui com você. O tema super interessante. Eu adoro falar sobre isso. Acho que é algo que a gente precisa explorar mais, né? Pensando em cadeia de valor. Perfeito. Então, vamos estar com vocês, inclusive, no evento nosso de procurement, que vai acontecer agora no 20 de maio, que eu acho que não só pensar numa cadeia de valor onde você traz, né, pontos como esse de energia, mas pensar num fortalecimento, né, trazer um meio ambiente muito mais, né, uma contribuição nossa, de empresas, empresários, né, executivos, pro ambiente, né, pro mundo. Esse é um ponto assim que eu adoro falar sobre ele, tá, Isabel? Porque, veja, a Combil, ela está num contexto onde, além dela promover redução de custo, ela está diretamente inserida na transição energética. Então, cada conversão que nós fazemos de uma indústria que consome combustível fóssil e vai para consumir biomassa para gerar a mesma energia térmica, a Combil está ali inserida, entendeu? Então, assim, é uma agenda extremamente positiva, né? E aí, falando do evento agora no mês de maio, poxa, estamos com uma expectativa muito grande. E até a gente pretende levar um case assim, real, prático, de aplicações para vocês conhecerem, entenderem um pouco mais do que exatamente a gente está falando, sabe? Eu acho que vai enriquecer muito o entendimento na prática, sabe? Isso. Não vai ficar só de resultado acontecendo. Exatamente. Por que foi feito, quais os resultados alcançados, o que mudou de lá para cá depois que a gente virou a chave, sabe? Eu acho que vai tangibilizar muita coisa e eu acredito que os empresários vão ter uma consciência muito maior a respeito da importância e das oportunidades que esse tema tem na indústria. Vamos uma oportunidade de um belo benchmarking. Exato. Ótimo. Vamos lá. Obrigada, Maurício, novamente. Prazer, obrigado a vocês, obrigado, Bia. Obrigada, Prazer Maurício. Estar aqui, tá? Eu tenho certeza que o pessoal ficou bem curioso e já aproveita, porque tá chegando o evento, gente. É dia 20 de maio, é o 5º Compra Summit. Se você é de procurement, se você tem interesse, né, em procurement, já coloca na sua agenda, já garante o seu ingresso, porque vai estar imperdível esse evento. E claro, tem outros conteúdos como esse, dentro do Hub da Ciclo Academy,
Entra lá, tem artigos, tem cases, tem entrevistas, tem todos os episódios do ano passado que estão excelentes. Então a gente espera você por lá, tá bom? Tchau, tchau, gente!